Encaminhando também na sequência, na semana passada realizamos uma missão oficial desta comissão aos Estados Unidos, no município de Las Vegas, estado de Nevada, naquele país. Acompanharam essa missão junto comigo a deputada Magda Mofato e o deputado Zé Ayrton Cirilo, inclusive foi autor do requerimento solicitando esta missão. Esse tema dessa missão foi justamente a discussão sobre a legalização dos jogos no Brasil. Las Vegas é talvez uma das referências mundiais, talvez a primeira referência em termos de estrutura, de tamanho de município e uma região com o apelo, a dedicação, um destino destinado estritamente ao cassino. E, aparentemente, uma matéria que soa, deputado Herculano, como algo já muito mastigado, já discutido, já falado aqui nesta casa, nesta comissão especialmente, um projeto de lei, deputado João Marcelo, que é o 442 de 1991, cuja comissão especial foi organizada, foi votada, o relatório está aí para a revisão de todos, já pode ir a plenário, assim como temos legislações que estão em discussão no Senado e algo que, como o deputado Herculano, que conduziu muito bem esses assuntos, sabe, algo que parece já, eu diria, meio manjado, meio já cansado de tramitar dentro da casa. Mas, por incrível que pareça, nós conseguimos jogar uma nova luz em cima do tema. Nós, primeiramente, fomos recebidos na Universidade de Nevada, em Las Vegas, a UNLV, uma escola pública, uma escola que tem cerca de 30 mil alunos hoje, e parte do curso de Direito tem uma cadeira especializada na legalização de jogos, não só no país, mas tratando de forma internacional. Fui convidado para palestrar na aula de Direito Comparado Internacional do professor Anthony Cabot, que é um dos autores de um livro que fala sobre a regulamentação de cassinos pelo mundo afora. Um livro de vários autores, mas ele um dos principais autores. Me deu, inclusive, uma cópia desse livro para revisão. Já estou no 2º capítulo, é um belo livro, grande. Mas ele, durante a nossa fala, explicou para os alunos, uma turma de 20, 30 alunos, os desafios que o Brasil tem para a legalização dos jogos. Então, essa foi uma parte muito importante, nós pudemos levar o exemplo brasileiro, o desafio que a gente tem. E, em seguida, participamos de uma reunião no Instituto Internacional de Jogos. É uma entidade, um centro de pensamento residente dentro da Universidade de Nevada, que trata da discussão dos temas ligados aos jogos pelo mundo afora. Nós podemos dizer que nós sentamos na mesa onde a legislação que aprovou os jogos no Japão, em Singapura e outros países foi efetivamente autorizada ou construída. De lá, nós pudemos partir com um conceito novo de trazer um estudo desse instituto, e é isso que eu já, inclusive, solicitei ao Caleb aqui na nossa secretaria, na comissão, que nós pudéssemos estudar qual formato é possível se construir para trazer um estudo ou contratar um estudo dessa magnitude junto ao Instituto, através de uma entidade, talvez como o FGV, como algum outro instituto de pesquisa ou de pensamento brasileiro, em parceria, para que nós possamos trazer, a partir do exemplo desse instituto, que discute no mundo inteiro a legislação de jogos, quais são os desafios que nós temos, se efetivamente temos, se muitas vezes alguma barreira que imaginemos exista e, na verdade, não exista, e que, com isso, possamos construir um texto, eu diria, definitivo, que possa ser levado a plenário para discussão com os líderes desta casa e, quem sabe, aprovar. O fato é que, após essa discussão, que foi uma discussão muito enriquecedora, uma discussão muito qualificada, nós visitamos algumas, vamos dizer, aquela parte que o hóspede, que o turista não vê
dessas instalações de entretenimento. Visitamos salas de filmagem, inclusive fomos proibidos de tirar qualquer foto nessa área, salas de filmagem das atividades, de segurança, visitamos as áreas de grandes clientes deles, que são salas especiais, etc. Podemos ver que a disposição desse setor, desse ramo de entretenimento americano, ou talvez hoje mais uma instituição multinacional, a disposição imediata para investir no Brasil, em gerar emprego e trazer recursos para cá. Pude ouvir de duas pessoas, que é o John Maddox, que é o diretor de relações governamentais desse Grupo César, lá em Las Vegas, que eles estão prontos para investir no Brasil. Pude ouvir uma apresentação de uma senhora chamada Caroline Layugan, que é responsável pela área de controle do vício em jogos. Eles têm uma sistemática, algo que eu entendi que é comum em todas as empresas de médio, grande porte que trabalham com isso, um controle sistemático do vício em jogo. Algo que é instituído nas regras, no compliance, na governança corporativa dessas empresas, de forma a dar uma resposta também para a sociedade que lá eles não aceitam qualquer tipo de atividade. Se há um vício, se há uma determinada situação inadequada que não contribui para a sociedade, eles procuram intervir imediatamente por conta própria e numa iniciativa particular, sem participação do governo nisso. E aparentemente tem funcionado, pois os índices da chamada ludopatia, que são identificados pelas estatísticas americanas, são relativamente baixos, abaixo de 1,5% da população que joga ou que participa dessas atividades, etc. Então, eu entendo que esse novo momento vai de encontro com as discussões que estão no Congresso hoje, e nós precisamos, de fato, pela Comissão de Turismo, ter o protagonismo para que essa matéria possa ser destravada, que ela possa se tornar uma realidade brasileira. A oportunidade de investimentos no Brasil é muito grande, mas a janela de decisão é muito curta, porque nós temos uma situação, e isso a sociedade que nos acompanha ao vivo pela internet, todos aqueles que estão acompanhando o trabalho da comissão hoje, sabem que a migração da atividade física em locais fixos está migrando para a atividade online, através do telefone, através do computador. Então, há uma tendência de migração de todo um setor, de toda uma indústria que é do cassino, dos jogos, para uma indústria de entretenimento. E isso é possível de se ver em todos os lugares onde já se supera uma maturidade dessa atividade. E com isso, o turismo passa a ser mais importante como atividade fim, talvez, do que a atividade de exploração comercial de jogos. E, portanto, nessa janela de decisão curta, e quando eu digo curta, do ponto de vista de decisão, deputado João Marcelo, que os empresários têm que fazer, eles têm que fazer diante de um cenário que ainda haja viabilidade para o tratamento da matéria. Portanto, essa janela de decisão significa que a atividade vai deixar de ser focada em cassinos, vai passar a ser focada em entretenimento, gastronomia, eventos, conferências, shows, enfim, uma hotelaria uma hotelaria de alta qualidade. E a atividade de jogos ela é um complemento que tende a cair abaixo de 10% de toda a atividade. E isso é muito bom para o Brasil, porque nós já temos a experiência de fazer tudo isso sem a atividade de jogos. Mas precisamos, sim, de fato, destravar a oportunidade de investimento, a necessidade de novos empreendimentos brasileiros com aplicação de recursos externos aqui, diante inclusive das taxas de conversão de moeda hoje, está barato investir no Brasil. Portanto, nós temos essa responsabilidade e esse compromisso com o país, compromisso com a sociedade de dar um retorno para a matéria. Deputado João Marcelo, antes que passemos à ordem do dia. Parabéns, presidente.